As duas verdades são o seguinte: nós começamos esse texto na semana passada, e as duas verdades, na verdade, só existe uma verdade. Então ele está falando assim de verdade absoluta, que é a verdade, e verdade relativa. O que é a verdade relativa? Bom, ela nem deveria ser chamada de verdade. Então, retomando o texto e resumindo, é o seguinte: durante toda essa nossa caminhada, eu sempre disse que o mundo que nós vivemos é um mundo de ilusão, é um mundo fenomênico, é um mundo que é uma projeção mental. Sempre falei isso. Porém, eu, diferente de outros instrutores, sempre disse aqui: a vida é sonho, mas para quem sonha, o sonho é real. Então é isso que ele chama de realidade relativa. Tá? Quem está no sonho, o sonho é real. Então, por exemplo, nós sabemos, nós estudamos que a doença é uma ilusão. Do ponto de vista de Deus, a doença, a morte não podem existir. Mas no mundo humano existem. Tá? Então não adianta nada eu chegar aqui e dizer que a doença é ilusão se nós, na prática, sofremos uma doença. Não adianta nada. Tá? E esse eu acho que é o erro básico de muito instrutor que está por aí. Lê, entende intelectualmente, mentalmente, que a doença é ilusão, e aí começa a pregar que nós temos que viver pela graça, que a doença é ilusão, como se fosse promover um grande milagre. E não promove, porque nós temos um pé no humano. E às vezes a gente tem que ser humilde e reconhecer que nós temos os dois pés no humano. Tá? E nós vamos caminhando, e sim, nós vamos tendo fé de que a doença, a morte é uma condição ilusória e que nós vamos viver, e não entender mentalmente, nós vamos viver o nível da verdade absoluta. É uma caminhada, tá? É uma caminhada. Eis que estou à porta e bato. Quando a gente for aprendendo a abrir o coração, a graça entra. Tudo bem? Então, essa é a retomada de onde a gente tinha parado. O que ele chama de verdade absoluta, que é o que a gente estudou até agora, o que é verdade absoluta, relativa. É quem está vivendo no mundo de ilusão, vive como se fosse real. Quem tem uma doença sofre. Não adianta dizer que é ilusão. Se a pessoa sofre, não adianta nada. Então era isso aí que a gente tinha parado. Todas as percepções sansáricas são experiências da verdade relativa. O que é o sansara? É o mundo de ilusão. Então, todas as percepções do mundo de ilusão são experiências da verdade relativa. É como eu resumi. Para quem vive o sonho é real. Aí ele diz assim: o nirvana, o reino de Deus. O nirvana está além das ilusões e do sofrimento do samsara, mudo de ilusão, ao nível da verdade absoluta. É o reino de Deus, é a consciência. Portanto, por exemplo, as experiências de um ser do reino infernal são bastante reais do ponto de vista relativo, enquanto que essas percepções são ilusórias de uma perspectiva absoluta. Isso significa que um ser que se encontra em um reino infernal realmente experimenta sofrimento lá. Desta perspectiva, suas experiências e sofrimento são reais e totalmente infernais. Mas do ponto de vista absoluto, o inferno não existe. Ele é realmente apenas uma projeção, uma produção da mente condicionada, cuja natureza é a vacuidade. Então eu lembro, eu falei para vocês, né, dos livros espíritas, dos espíritos que vivem no umbral. E aí eu falei para vocês que esse umbral que elas vivem, na minha opinião, não é um local, é uma projeção mental. Ela projeta a realidade que ela está vivendo, que a pessoa está vivendo.
Ah, pessoas por afinidade. Tudo bem, isso também aparece na projeção mental. Há uma projeção mental coletiva também. Os caminhos se cruzam, mas é uma projeção mental. Não é real. Do mesmo jeito que a nossa vida do mal, da doença, da morte, também é uma projeção mental. Então aquilo não é exatamente real. Real é Deus. Então, não é dizer que aquilo é ilusório e é uma bobagem da pessoa. Não. Ela vive como real, verdade relativa. O problema é que não tem status de realidade permanente, eterna. Então, por exemplo, uma doença. Uma doença, um dia ela não existiu. Um dia ela vai acabar. Nem que for com a morte, não importa. Mas ela não é eterna. Eterna é só Deus. Então, isso faz parte do que a gente chama de impermanência. Nós vivemos num mundo de impermanência. Ele é ilusório. Mas para quem vive a ilusão é real. Então nós sofremos, né? Nós pagamos a lei do karma, tudo isso acontece conosco. Nós temos que viver entre o bem e o mal, porque na verdade nós comemos a maçã lá de Adão e Eva. Tá? Então a gente vive nesse mundo de luz e sombra, bem e mal e tudo mais. Então, você sofre, é a verdade relativa. Mas do ponto de vista absoluto, a doença um dia não existiu e um dia ela não vai existir. Então ela não tem status de realidade com R maiúsculo, como é Deus. Somente Deus é. Tá? Somente Deus é. Foi o que eu disse. Então, ele fala aqui do ser do reino infernal, na cultura deles, né? Eu dei do exemplo do espírito no umbral. A mesma coisa. Tá? E ele diz que tudo é uma projeção da mente condicionada, e a natureza verdadeira da mente é a vacuidade. É o jeito deles falarem, tá? Vacuidade, mas não é o vazio que não é nada. É vazio de conceitos, vazio de condicionamentos, tá? E o sofrimento vem do não reconhecer que o espírito é vazio dessas coisas. Então, o que a gente faz? A gente se enche de conceitos, rótulos, né? Conceitos mentais, projeções mentais, construção de falsa identidade, como diz o Eckhart Tolle, e aí a gente vive uma vida de corpo de dor, mais dor, mais dor, mais dor. Aí entra o Eckhart Tolle explicando. Tá? E a gente, o sofrimento vem do não reconhecimento da vacuidade das coisas, o que resulta em atribuirmos a elas, as coisas, uma realidade que verdadeiramente não tem. Projeção mental, falsa identidade. Né? Então ele diz, esse apego às coisas, né, como sendo reais, sujeita-nos a experiências dolorosas. Apego às coisas, o que é? Construção de identidade. Tá? Então a gente se apega, constrói uma identidade no mundo material e a gente sofre as experiências do mundo material. Doença, por exemplo, pobreza, fome. Tá? Agora, ele começa a dar um exemplo de um sonho. Tá? Quando alguém tem um pesadelo, a pessoa sofre. Para o sonhador, o pesadelo é real. De fato, é a única realidade que o sonhador conhece. Mas ainda assim, o sonho não tem realidade tangível. Não é verdadeiramente real. Ele não tem realidade fora da mente condicionada do sonhador. Fora do próprio karma do sonhador. Do ponto de vista absoluto, é realmente uma ilusão. A ilusão do sonhador está em falhar o reconhecimento da natureza das suas experiências. Ele não sabe que aquilo, na verdade, é impermanente, não tem consistência. Por quê? Porque, como diz o Eckhart Tolle, ele está identificado com aquilo que ele está vivendo. Tá? Ele é ignorante do que elas verdadeiramente são. Tá?
Então, o sonhador considera a sua própria produção, as criações da sua própria mente, como sendo uma realidade autônoma. É o que o Eckhart Tolle fala. A gente passa a vida construindo uma falsa identidade até a hora que a gente acredita na falsa identidade. Então, a gente começa a se apegar ao mundo material. Nós somos definidos pelo título, né, que é do que a gente estudou, pela marca do carro, pelo tamanho do carro, pela grife que veste, sabe? Começa a viver, né, uma coisa, como essas coisas não têm consistência, mais cedo ou mais tarde nós vamos perder e vamos sofrer. Tá? Ô, Jean Carlos, eu posso dizer isso porque hoje eu já sinto uma grande diferença de antes, quando eu não tinha esse conhecimento. Eu vivia essa realidade única, concreta, doía, sofria mesmo. Hoje já não é tanto como antes. A gente vai realmente fazendo essa mudança de mental, né? Que não é... E interessante que ele disse que é uma ilusão. E a gente vai mudando tanto que não se identificando, que a gente sai imediatamente daquela zona de sofrimento. Sai imediatamente. No outro dia, como se não tivesse acontecido nada. Nem lembra mais. Às vezes, nem lembra mais. Aí, realmente, isso é perfeito. Agora, isso depende muito da gente, né? Pois é uma caminhada. Então, você falou assim, não identificação. Às vezes, os meus processos são até um pouco mais lentos. Eu levo um pouquinho mais de tempo para eu perceber que eu entrei no truque, né, do drama. Né? Agora, eu penso assim, eu não estou livre de amanhã ou depois eu sofrer por uma doença. Tá? Eu espero que não, né? Mas não estou livre disso, porque ainda tenho um pé no humano. Mas eu creio, não vou afirmar, eu vou saber dar um certo limite na condição humana, que eu sei que é relativa, como disse o Lama, e não vou fazer o drama, porque o drama aumenta absurdamente a dor e começa a envolver outras pessoas na dor. Então, o jogo da ilusão e da identificação se expande para várias pessoas. Então, eu acredito que, humildemente, acredito que pelo menos eu vou tentar ao máximo, restringir a experiência em si. E como diz o Eckhart Tolle, aceitar a experiência como ela é. Como karma, como purificação e tudo mais. Agora, mesmo aceitando, essa condição é impermanente, ela não é eterna. Ela não existiu um dia e um dia ela não existirá. Ela é passageira. Então, é mais um motivo para ajudar a gente a cair a ficha, entendeu? Da gente se desidentificar. Então, a identificação é muito forte, mas nós estamos estudando aqui já há um tempo. A gente já precisa começar tudo bem, a ficha cai um pouco depois, mas precisa cair. Está na hora de cair. Aí, né? Cristina está dizendo que cai. Né? Eu digo que cai também. Algumas situações, para mim, é mais difícil. Tá? Porque antigamente eu tinha muito problema com rancor. Então, quando vai por aí, é um pouquinho mais difícil. Nossa, mas melhorou muito, 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 absurdamente melhorou. Tá? Agora, a realidade é tão complicada, né, essa identificação com a ilusão, é por isso que eu falei na semana passada da música do Raul Seixas, em cima de uma anedota taoísta, da borboleta que sonhava que era o sábio que sonhava a borboleta, depois ele não sabia mais se ele era borboleta ou se era sábio. Porque tudo é relativo. Tá? Não tem consistência. Por isso que o budista fala vacuidade da mente. Porque tanto o sábio quanto a borboleta não tem consistência. Então ele fica num dilema que ele não sabe. Porque ele perdeu a identificação. Então ele não tem mais identificação com o sábio nem com a borboleta. Então ele não sabe mais. O taoísmo, quer dizer, ele já está começando a ficar por fora dos fenômenos. Tá? Então, daí essa anedota taoísta do sábio e da borboleta. Tá? Mas realmente, todo o nosso
central do nosso trabalho é a percepção que não está separado de Deus, né, do único poder, mas o nosso grande desafio é justamente, como você disse, vencer essa identificação. Essa falsa identidade, esses conceitos que nós temos de nós mesmos, né? Por isso que algumas pessoas falam assim, você sabe com quem está falando? Rigorosamente, não. Nem você sabe. Rigorosamente é isso, né? Nem você sabe. Sabe um pouco menos do que eu, porque está se valendo de um título, né, de uma autoridade, então sabe ainda menos do que eu. Sobre si própria. Vamos lá. Então, é a não identificação. Tá? Isso que eles chamam de vacuidade. A mente vai se esvaziando desses conceitos, de si mesmo. Tá? A gente cria tanto conceito que depois a gente não sabe quem a gente é. Aí a gente vai definir a gente em cima de uma ideologia política, de um time de futebol, de uma religião. Isso tudo vai definindo quem a gente é. Não vai definindo nada, vai definindo tudo de mentira. Tá? Vocês não veem essa fúria toda de uma torcida de futebol? É porque a identidade é que está em jogo. Né? Então a pessoa reage com fúria, se sente ameaçada. E é só uma torcida de futebol. Tá? Bom, então, vamos ver aqui. Ele, então, é amedrontado pelas suas próprias projeções e acaba criando sofrimento para si mesmo. A ilusão é perceber como real o que verdadeiramente não é. O Buda Sakyamuni ensinou que todos os reinos da existência cíclica ou condicionada, samsara, mundo da ilusão, todas as coisas, todas as experiências são, em geral, aparências ilusórias que não podem ser consideradas nem verdadeiramente reais, como é o mundo espiritual, nem completamente ilusórias, porque afinal de contas você vive e sofre. Então ele demonstrou essa natureza dual usando o exemplo da aparência da lua sobre a superfície de um copo d'água. A natureza de todas as coisas e todas as aparências são como reflexo da lua sobre a água. Uma metáfora. Tá? Então, você não pode dizer que a lua refletida não é real. Ela é real, mas ela é transitória. Não é real com R maiúsculo, no sentido de que Deus é real, permanente, eterno. Né? Então, é relativo, é ilusório, porque é apenas um reflexo, é passageiro. Tá? Então, não é verdadeiramente real e nem completamente ilusório. É o jeito deles falarem. Para nós, ela é ilusória, só que nós vivemos, né, neste mundo. Bom, mais. O Buda Sakyamuni usou outros exemplos, dizendo que todas as coisas são projeção, alucinação, arco-íris, sombra, miragem, reflexo no espelho, eco. Tá? Sempre coisas que dá a ideia de que não é uma verdade absoluta. Então, eu preferia não usar a palavra verdade. Uma realidade relativa, vamos dizer assim. Tá? Verdade é uma só, que é Deus. Então, compreender isso pode realmente nos ajudar. Porque, apesar dessas coisas não terem existência verdadeira, nós nos apegamos a todas essas coisas como se fossem reais. Eu lembro que eu dei um exemplo, né? Um espírito que perdeu uma perna morre, ele continua sentindo dor na perna. A projeção mental. Porque ele, como espírito, ele é perfeito. Né? Mas ele ficou apegado à projeção mental do mundo ilusório. Né? Então, o objetivo do ensinamento do Buda é dissolver essa fixação, que é a falsa identificação, que é a fonte de todas as ilusões. Tá? E é tão tenaz quanto o nosso condicionamento kármico. É a mesma coisa.
essa identificação que gera o karma. Né? Você não se liberta dele porque você está mergulhado no mundo material e identificado com ele. Então, por trás desse texto tem uma linguagem um pouco mais difícil que a do budismo, mas por trás de tudo isso tem aquela conversa das primeiras aulas da identificação com a falsa personalidade. E aí todo mundo passa a ser falso, porque está sendo projetado pela mente. Tá? E eu já dei vários exemplos. Os espíritos no umbral, a pessoa que perdeu a perna morre, e no mundo espiritual ela tem perna, claro, mas ela continua sentindo dor. Por quê? Ficou presa a uma projeção mental, ela acredita, morta já não tem mais corpo, mas ela acredita que não tem uma perna. Agora você vai dizer que é ilusão? Sim, é ilusão. Mas ela sente dor. A dor que ela sente mesmo. Não dá para falar assim, ai que bobagem, isso é uma ilusão. Ela sente dor. Sente dor, mas quando tem a consciência da verdade, a dor desaparece. Aí é que tá. É o mito da caverna, né? Prova de que era uma ilusão. Prova de que era uma ilusão é que ali na frente é dissolvida. Quando tem consciência da realidade, daquilo que está vendo, como o mito da caverna, quando tem a consciência, desaparece. É isso mesmo. O mito da caverna, eu gosto. Platão é o patrão de todos os místicos. Um dia eu vou pegar para falar dele. E então, a pessoa perdeu a perna, sente dor. Aí, por intercessão de espíritos mais esclarecidos, né, por um trabalho de consciência e tudo mais, eu não sei como é, né? Então, aí, a ilusão é dissolvida. Ou seja, em outras palavras, ele é curado. Isto é uma cura. Precisamente isto é uma cura. A dissolução de uma condição ilusória. Então, toda cura é fundamentalmente espiritual. Exatamente neste sentido que nós estamos falando aqui. Né? A cura é essencialmente espiritual. Então, se você for curado espiritualmente e, eventualmente, o corpo físico está ainda meio comprometido, ele é totalmente ilusório. Claro que dói, mas ele não é eterno. É uma condição passageira. Então, não importa. O que importa é você ser curado espiritualmente. Espiritualmente. Porque esta cura é para sempre. A doença não. Você cura uma, o médico cura uma, ali na frente você arruma uma outra. Então, por exemplo, Jesus chamou Lázaro da morte, da ilusão da morte. É um fato. Mas, vários anos depois, Lázaro morreu. De novo. Né? Então é isso. A verdadeira cura é espiritual. Mas, apesar de Lázaro ter morrido, mesmo assim, provavelmente Lázaro já estava curado com consciência. Para ele isso já não era mais importante. Para ele, somente a dissolução de uma ilusão. Espiritualmente ele já estava curado. Que é também a história que eu gravei no meu canal Vida Mística do cego, Bartimeu. Ele é curado. Só que quando ele é curado, ele deixa o passado para trás e ele segue Jesus. Ele é um auto-iniciado. É alto discípulo. Não é falado, não é registrado, mas ele é um discípulo de alto nível. Porque uma vez vendo, ele não tem mais outro sentido da vida, ele tem que seguir a verdade. Ver interessa única e exclusivamente para ver e seguir a verdade. Isso é uma cura espiritual. Tá? Coisa que o paralítico não fez. Quando ele curou o paralítico, imagina, a pessoa a vida inteira paralítica. O curado devia segui-lo. Não, pega a cama e vai para casa. Ele foi para casa. E ainda foi fazer a maior fofoca lá que depois deu no drama que deu. Tá? Foi isso que aconteceu. Ele falou, vai para casa e não fale nada. Mas ele falou para todo mundo. E aí virou o drama, mas que já estava programado. Né? Mas, porque nada é por acaso.
Mas a atitude dele, por que Jesus não queria curar? Porque, na verdade, Jesus passou e falou assim: paciência, filho, os pecados estão perdoados. Não curou. Agora, um paralítico, que tipo de pecado ele pode ter cometido durante a vida dele para ser perdoado? Ele só podia estar falando de outras vidas. Então, do ponto de vista do que estava sendo colocado, de uma cura espiritual, a condição física era o de menos. Paciência, filho. É transitório. Seus pecados estão perdoados. No karma. Aí ele curou porque ele foi desafiado pelos fariseus. Mas aí, quando ele cura, pega a tua cama, vai, não fala, deveria segui-lo. Por que ele não segue? Porque, na verdade, ele não estava pronto para uma cura espiritual mais ampla. Ele não estava pronto. Então, por isso ele falou, paciência, filho. Os pecados estão perdoados, mas ele ainda tem que passar por uma purificação. Por quê? Porque ele não está pronto. Se ele tivesse pronto, ele fazia o que o cego Bartimeu fez. Ele seguia na hora, porque a vida não teria outro sentido. Né? No caso dele, do paralítico, até um pouco mais dramático do que o cego. Não teria outro sentido. Mas ele não estava pronto para isso. O cego estava. O cego, um discípulo de alto nível. Alto nível. Vamos lá. Então, esse texto já foi. Tá? É um texto muito bonito. Vale a pena vocês lerem de novo. Ele parece mais difícil porque a linguagem do budismo é diferente da nossa. Mas eles estão falando a mesma coisa. Agora dá para ler. Leia que vocês vão entender numa boa.